O assunto de hoje não poderia ser diferente, senão a pauta da anistia. O governo e a oposição estão na luta, pela pauta da anistia e o outro para impedir que ela seja pautada. Para nós, empresários, cidadãos de bem, não há outro caminho senão a anistia, ampla, total e irrestrita. Não há outro caminho, não há negociação. E nós brasileiros devemos nos impor e impor a nossa vontade. Agora é hora de você entrar em contato com o seu deputado, com o seu senador, aquele que você votou. Você lembra quem você votou? Entre em contato com ele, envie um e-mail, mande mensagem pela rede social. Seja educado, seja gentil. Mostre a eles que nós somos diferentes. Malvadões e malvadonas, bem-vindos. Nós esperamos que a pauta realmente aconteça e que a anistia seja votada e que o Bolsonaro e os outros sejam libertos. Infelizmente, alguns não poderão mais ser libertos, já perderam a vida. Este é um assunto extremamente sério e que impacta diretamente todas as empresas, todos os setores, todos os cidadãos. Por mais que você ache que tem que comemorar a prisão de um opositor, esse é um caminho muito ruim. Esse é o caminho que a ditadura toma. E se hoje é conosco, amanhã poderá ser com você. Porque quando você tem um tirano no poder, você não sabe o que sai da mente dele. Primeiro, segundo, ele é um tirano com mania de grandeza. Então, esta é a nossa situação, nós devemos nos opor, nós devemos lutar desta forma, a princípio, para que a gente tenha que evitar uma guerra civil, porque ou a gente se mexe ou a gente vai ficar esperando que venha uma intervenção divina externa. Eu já falei aqui outras vezes, eu acredito que os Estados Unidos já ajudaram bastante, já fizeram a parte dele, agora é a nossa vez, é a vez dos brasileiros se levantar. Fazer greve geral, eu não sei se é o momento, vamos esperar a pauta para amanhã, vamos torcer para que ela seja votada e aceita pela maioria, para que esse assunto cesse de uma vez. Este foi o assunto que levou o Brasil na situação em que está com os Estados Unidos. Fora as bravatas de um sindicalista treinado em São Bernardo do Campo, que achou que estava em cima de um caixote fazendo um discurso, e esqueceu que a internet agora leva as coisas muito longe. Ou ele achou que ele ia chamar o maior líder do mundo, de tudo que ele chamou, de tudo que ele o acusou. Eu não vou falar aqui para não derrubarem o nosso canal é importante para nós, mas vocês sabem o que o nosso ser supremo do Brasil fez com relação ao líder dos Estados Unidos. Vocês sabem do que ele o acusou. A minha audiência aqui é uma audiência bastante inteligente. Em meio a isso tudo, o escândalo do INSS sem julgar, o escândalo do Banco Master vai ser empurrado para debaixo do tapete e o Lula já está na África prometendo investimentos. E o investimento no nosso país? Em 2014, a Petrobras abriu mão de receber mais de 20 bilhões de reais da Venezuela. Nós sabemos que caminho tomou esse dinheiro. E agora o Carvajal vai trazer provas de que caminho tomou esse dinheiro. O dinheiro nunca mais voltou. Foi para a Venezuela e nunca mais voltou. A Petrobras abriu mão de cobrar a dívida da Venezuela. Olha que bonitinho. Isso é um rio de dinheiro para tirar o dinheiro do país e agora o caminho é a África. É um dos continentes mais corruptos do mundo, a gente sabe, e não tem outro caminho senão o caminho de ida, mas não o caminho de volta. Eu quero saber de você, empresário, se você tem um plano, algum projeto que você já pensou em levar ao BNDES para aprová-lo. Eu gostaria de saber de vocês. É um caminho bastante árduo para conseguir, e eu diria que ele é mais político do que qualquer outra coisa. Pegue um projeto seu e leve ao BNDES. Se você não tiver um padrinho político, dificilmente ele acontecerá. Então nós estamos vendo que essa cortina de fumaça que criaram com a prisão do Bolsonaro é para esconder, mais uma vez, bilhões e bilhões e bilhões saindo do nosso bolso
e indo para onde? Essa eu gostaria que vocês respondessem. Eu não vou nem dar a resposta, eu gostaria que você, que é muito inteligente, que está aqui me assistindo, que já tem o cenário todo, respondesse. Eu gostaria de falar com vocês agora sobre o fato que está ocorrendo e sobre o jargão que vem de Brasília. O jargão é da pacificação nacional, da justiça para os injustiçados. A realidade nua e crua é que o sistema falhou. Porque quando é preciso votar uma anistia, é porque o sistema falhou e não foi capaz de cumprir a lei. E a lei não só não foi cumprida, como ela está sendo distorcida. Então, qual que é a nossa decodificação aqui? O custo Brasil. Mais uma vez o desvio de foco e o atraso regulatório. O custo primário é a paralisação da agenda econômica, enquanto o Congresso gasta tempo e capital político brigando por essa anistia, uma vez que esse processo nem deveria existir. E projetos cruciais para acelerar o país, para trazer desenvolvimento, como a reforma tributária ser melhorada do jeito que está, ela não vai dar certo, isso aí vai dar um grande problema, é a minha visão. E concessões de infraestrutura. As parcerias público-privadas têm sido bastante prejudicadas por conta da falta de comprometimento e de honra nos contratos, por parte do governo, não é por parte do empresário. Então, tudo isso vai ficando parado e o nosso país vai ficando para trás. O que você pensa a respeito disso? Você acredita que uma paralisação total seria o caminho? Ou você acredita que ainda há esperança? O precedente de impunidade, se aprovada e mantida ou improvável, vide o risco jurídico, a anistia a crimes contra o Estado democrático de direito enfraquece o arcabouço legal. Isso se houvesse provas legais de que realmente foi um golpe, e não foi um golpe. Essa instabilidade jurídica afeta não só o país, como os investimentos externos. Nenhum empresário em sã consciência de fora vai investir no Brasil. Está muito difícil buscar investimento fora. Eu sei disso, eu trabalho com crédito tributário, eu faço muita reversão de pagamento de impostos para investimentos. Então, eu sei como está, cada vez mais difícil. Mais uma vez, a inconstitucionalidade implícita. No artigo 5º da Constituição, proíbe anistia para crimes como terrorismo e crimes hediondos. Você acredita que foi um crime de terrorismo? Foi um crime hediondo? Muitos juristas e o STF entendem que 8/1 se enquadram em delitos não passíveis de perdão. Qualquer lei aprovada nesse sentido tem alto risco de ser derrubada pelo STF, prolongando a insegurança jurídica. Porque o STF agora é o rei do Brasil. Tem o rei do Brasil. A vontade que impera no Brasil é do STF. Ninguém mais tem o direito nem de oração. A prisão do Bolsonaro foi baseada nisso. Não foi baseada no rompimento da tornozeleira. Foi baseada nas pessoas se reunirem para orar, pedir a Deus que nos salvem, que talvez essa seja a nossa salvação. O risco de polarização e de caos. Bom, polarizado o país já está. O que me assustou foi que tinha mais gente nos bares comemorando a prisão do Bolsonaro do que gente lutando pela prisão dele. O brasileiro mais uma vez se acovarda. E você, empresário, como vai se posicionar? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários, é muito importante para nós. O Brasil depende de nós, que somos líderes natos, que já estamos acostumados a correr riscos, para ditar um caminho de salvação, um caminho do bem. Faça pressão lá no seu deputado, no seu senador, seja gentil, seja educado, mostre que apesar de estarmos em guerra, a nossa alma, os nossos princípios, os nossos valores são inegociáveis. Um abraço, malvadões e malvadonas. Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo dia e bons negócios.